Esta é a Grande Pirâmide de Gizé. Por mais de 4.600 anos, ninguém conheceu a verdade sobre essa maravilha arquitetônica. Localizada no deserto egípcio, ela resistiu ao teste do tempo, sobrevivendo a terremotos, erosão e guerras. Uma vez o edifício mais alto do mundo, foi construída para abrigar um deus e destinada a durar para a eternidade. A pirâmide é composta por 2.300.000 blocos de pedra, alguns pesando até 50 toneladas, tornando-a um dos objetos feitos pelo homem mais pesados já criados. A precisão da Grande Pirâmide é impressionante. Sua base tem aproximadamente o tamanho de 7 quarteirões de Nova York e está quase perfeitamente nivelada, desviando no máximo 1 centímetro. Os 4 lados da pirâmide estão alinhados com as direções cardeais com notável precisão, milhares de anos antes da invenção da bússola. Apesar de sua grandiosidade, os métodos exatos de construção permanecem um mistério. Para entender melhor a Grande Pirâmide, modelamos a estrutura e vamos explorar 3 teorias fascinantes sobre sua construção. Este é Quéops, um faraó do Antigo Egito. Ele governou a nação mais rica do planeta e era reverenciado como um deus. Quéops precisava de um magnífico local de descanso para garantir sua imortalidade, um lar que resistisse ao passar dos tempos. Seu pai, Snefru, também um deus, foi enterrado em uma pirâmide que não era exatamente perfeita. Quéops estava determinado a superar o legado de seu pai e criar algo ainda mais glorioso. A nação ainda estava de luto pela morte de Snefru, e Quéops acreditava que esse projeto monumental uniria o povo e garantiria seu lugar na história. Para realizar um projeto tão ambicioso, Quéops precisava não apenas de riqueza, mas também de um arquiteto brilhante. Seu meio-irmão, Remiúnu, era o homem certo para o trabalho. Um gênio raro, Remiúnu imaginou uma pirâmide que seria mais grandiosa, mais complexa e mais segura do que qualquer outra já construída. Ele planejou construir a pirâmide principalmente a partir de pedra sólida, com 3 câmaras funerárias conectadas por passagens. A primeira câmara seria subterrânea, a segunda escondida atrás de uma parede falsa, e a terceira seria a magnífica Câmara do Rei, exibindo a habilidade arquitetônica de Remiúnu. A Câmara do Rei seria um espaço deslumbrante, construída inteiramente de granito rosa, extraído longe de Aswan. As pedras se encaixariam com tanta precisão que nem mesmo uma lâmina de barbear conseguiria passar entre elas. Uma vez concluída, a pirâmide seria revestida com calcário branco liso, brilhando sob a luz do sol e da lua. Finalmente, uma pedra de coroação dourada coroaria a estrutura, marcando o local de descanso eterno de Quéops. Construir uma pirâmide pode exigir um império, mas, para construir seu negócio dos sonhos, você só precisa do Shopify. O Shopify é uma plataforma incrível tudo em um. Nós a utilizamos pessoalmente desde 2018 para um projeto de roupas sustentáveis. Começamos apenas com uma ideia. E graças ao Shopify, nossa marca agora alcança clientes ao redor do mundo. Remiúnu sabia que o tempo era essencial. A pirâmide precisava ser concluída rapidamente, idealmente em 20 anos, para que pelo menos uma câmara funerária estivesse pronta antes que a vida mortal de Quéops chegasse ao fim. Ele estimou que a Grande Pirâmide exigiria até 25.000 trabalhadores, uma parte significativa da população do Antigo Egito, que era de cerca de 1 milhão. Assim, uma enorme campanha de recrutamento começou. Mas como eles realmente construíram isso? O debate sobre os métodos de construção se arrasta há séculos, com pesquisadores constantemente descobrindo novas evidências arqueológicas e peculiaridades de engenharia que levam a novas teorias. Algumas teorias são apoiadas por pesquisas científicas, enquanto outras se baseiam em especulações. Vamos nos concentrar em 3 teorias científicas sobre o segredo egípcio, ordenadas do mais fácil ao mais difícil.
Imagine que você e seus colegas precisam levantar um bloco tão pesado quanto um ônibus de 2 andares a 130 metros de altura. O método mais simples seria arrastá-lo por uma rampa. Você o amarraria com cordas, reuniria o maior número possível de pessoas e o levantaria juntos. À medida que a pirâmide cresce, a rampa seria elevada e estendida para acomodar a altura crescente. A maioria dos egiptólogos tradicionalmente apoiou a teoria da rampa externa, que continua sendo a explicação mais aceita de como os construtores conseguiram essa façanha. No entanto, não há consenso sobre o tamanho, a forma ou a inclinação da rampa. À medida que a pirâmide cresce, a rampa precisaria ser mais longa ou mais íngreme. Uma inclinação mais acentuada tornaria o trabalho muito intenso para os trabalhadores, que muitas vezes eram pessoas comuns e não atletas de elite. Evidências históricas sugerem que muitos trabalhadores morreram antes de completar 40 anos devido ao trabalho extenuante. Engenheiros calcularam que uma inclinação de 8% é a mais íngreme que trabalhadores comuns poderiam suportar. Assim, a rampa precisaria ser incrivelmente longa, potencialmente mais de 1 quilômetro, exigindo milhões de toneladas de material. Apesar da popularidade da teoria da rampa externa, restos de uma rampa tão massiva não foram encontrados. Construí-la levaria milhares de trabalhadores décadas, tempo que Quéops não podia se dar ao luxo de perder. Uma abordagem alternativa poderia envolver uma rampa em espiral que se enrola ao redor dos lados da pirâmide, permitindo que a rampa cresça com a estrutura. Esse design engenhoso poderia explicar a ausência de restos de rampas, mas introduz novos desafios. As faces triangulares da pirâmide devem manter um ângulo preciso de 50 e 1,9 graus do fundo até o topo. Os agrimensores precisariam medir constantemente as bordas para garantir que não ocorresse nenhuma variação. Se até mesmo alguns centímetros estiverem desalinhados na base, o topo pode ficar torto por vários metros. A rampa espiral obstruiria a visão, tornando quase impossível garantir linhas retas, o que resultaria em uma pirâmide torta. No entanto, a Grande Pirâmide não é torta, o que levanta mais perguntas sobre sua construção. Isso nos leva à segunda teoria. No final dos anos 90, um engenheiro francês chamado Henri Audon assistiu a um documentário sobre as pirâmides. Cético em relação à teoria da rampa externa, ele consultou seu filho arquiteto, Jean-Pierre Audon. Sem conhecimento prévio sobre o Egito Antigo, Jean-Pierre começou a explorar métodos alternativos para erguer os enormes blocos. Após anos de pesquisa, ele apresentou suas descobertas a egiptólogos, mas a maioria o descartou devido ao seu status de outsider. Apesar do ceticismo, a teoria de Audon ganhou força à medida que ele considerava meticulosamente a logística da construção. Ele propôs que Remiu-Nu realmente usou uma rampa externa nas etapas iniciais da pirâmide, mas não uma simples feita de entulho. Em vez disso, ele sugeriu uma rampa construída com blocos de calcário, que mais tarde comporiam as camadas superiores da pirâmide. Isso explicaria a falta de restos de rampas ao redor da pirâmide, já que estariam integradas à própria estrutura. A rampa externa curta seria usada para construir os níveis inferiores da pirâmide e transportar pesadas vigas de granito. No entanto, mover blocos de 50 toneladas em um espaço confinado seria logisticamente desafiador. Audon teorizou que Remiu-Nu utilizou a Grande Galeria como um sistema de contrapeso. Este corredor, que intrigou arqueólogos por anos, poderia funcionar como uma linha de trem, facilitando o movimento de pedras pesadas. A Grande Galeria é uma característica única da Grande Pirâmide, com seu design alto e estreito e bancos de pedra ao longo das laterais. Audon acreditava que esses bancos serviam como trilhos para carrinhos em rolos de madeira, permitindo que os trabalhadores transportassem blocos pesados de granito de forma eficiente. Evidências de arranhões de objetos pesados na Grande Galeria apoiam essa teoria. Uma vez que as vigas de granito estavam no lugar,
A rampa externa seria desmontada e seus blocos seriam reaproveitados para construir uma rampa interna. Essa rampa interna funcionaria de maneira semelhante a uma entrada em espiral de um estacionamento. Construída de baixo para cima, ela zigue-zaguearia pela pirâmide, facilitando o movimento de blocos pesados. Cada curva exigiria que os trabalhadores girassem as pedras, o que poderia ser facilitado por alavancas de madeira ou guindastes. Evidências de um entalhe anteriormente inexplicável na pirâmide se alinham com as previsões de Odom para esses espaços, fornecendo mais validação para suas teorias. As percepções de Odom sobre a grande galeria e a rampa interna oferecem soluções viáveis para dois dos maiores mistérios da pirâmide. Como blocos de 2 toneladas foram erguidos tão alto e como vigas de 50 toneladas foram movidas sem espaço suficiente para os centenas de trabalhadores necessários. No entanto, críticos argumentam que o design da rampa seria excessivamente complexo e carece de apoio arqueológico. Muitos ainda preferem a teoria da rampa externa devido à sua simplicidade. Em 2024, uma onda de artigos de jornais anunciou que o mistério das pirâmides finalmente havia sido resolvido, graças a novas evidências arqueológicas. Pesquisadores descobriram que o Nilo pode conter a chave para entender como as pirâmides foram construídas. Durante o período de construção, a paisagem ao redor da planície de Gizé pode ter sido muito diferente, com um braço perdido do Nilo fluindo nas proximidades. Esse braço poderia ter permitido que os construtores transportassem pedras pesadas diretamente para a base da pirâmide, em vez de arrastá-las de pedreiras distantes. No entanto, a pergunta permanecia: como eles erguiam as pedras verticalmente? Um estudo revisado por pares de 2024 propôs uma ideia radical. Os antigos egípcios podem ter usado energia hidráulica para levantar pedras pesadas, essencialmente criando um elevador movido a água. Embora o conceito de um elevador hidráulico não seja novo, foi por muito tempo descartado por egiptólogos credenciados como especulação marginal. No entanto, evidências recentes sugerem que um elevador de madeira flutuante poderia ter sido empregado para erguer pedras pesadas com menos trabalho humano. O mecanismo funcionaria coletando água da chuva em uma estrutura semelhante a uma represa, guiando-a por condutos até um poço que subiria pelo centro da pirâmide. À medida que o nível da água no poço fosse manipulado, uma pesada plataforma de madeira subiria e desceria, permitindo que os trabalhadores carregassem pedras pesadas do nível do chão. Esse design inovador poderia explicar por que pirâmides posteriores não eram tão grandes quanto a Grande Pirâmide. À medida que o clima mudava, os construtores não podiam mais contar com sistemas hidráulicos e tiveram que depender apenas da força humana. Então, essa teoria faz sentido? Os especialistas continuam céticos. O renomado egiptólogo Zahi Hawass argumenta que a pirâmide do estudo é estruturalmente diferente e construída com pedras mais leves. Se a pirâmide de Quéops tivesse utilizado um elevador de água, provavelmente precisaria ser maior e mais complexa. Atualmente, nenhum poço comparável foi descoberto na Grande Pirâmide, enquanto rampas foram encontradas em escavações arqueológicas por todo o Egito Antigo. Outras teorias continuam a surgir, sugerindo múltiplas rampas menores de vários lados para acelerar a construção. No entanto, até hoje, nenhuma teoria universalmente aceita explica como as pirâmides foram construídas. A Grande Pirâmide permanece a última das 7 maravilhas do mundo. E apesar de sua idade, é estranho que nenhum projeto de sua construção tenha sido encontrado. Os antigos egípcios eram meticulosos em registrar informações, preservando registros fiscais, poemas de amor e recibos de ração de burros de 4.000 anos atrás. No entanto, os planos para as pirâmides nunca apareceram. Se esses planos foram perdidos, escondidos ou destruídos intencionalmente, não se sabe.
O que sabemos é que a ciência está prestes a confirmar algo notável. Em 2017, cientistas descobriram um vazio misterioso dentro da Grande Pirâmide usando física de partículas de ponta. Os pesquisadores ainda não conseguiram acessar esse espaço, o que leva a várias interpretações. Alguns arqueólogos acreditam que o vazio é apenas estrutural, enquanto outros especulam que poderia ser a verdadeira câmara funerária de Quéops. O mistério que envolve a Grande Pirâmide continua a cativar nossa imaginação e exige mais investigação.